Graça e paz, meus irmãos, que a misericórdia do Senhor venha se renovar a todo instante sobre a sua vida. Cá estamos mais uma vez para celebrar a vida e o propósito de Deus em nosso dia a dia. Meu nome é Ronaldo Luquini, estou aqui com vocês mais uma vez, agora para a gente falar a respeito do capítulo de número 10 do livro de Atos. Estamos numa caminhada. Ontem tentei gravar uns 2, 3 vezes esse capítulo, irmãos, e não deu certo, mas hoje, pela sua misericórdia, estamos aqui reunidos mais uma vez para celebrar a palavra de Deus em nossas vidas. Estamos novamente com esse intuito de incentivo à leitura bíblica e estamos debulhando um pouco, como nós debulhamos o milho, tiramos grãos por grãos, nós estamos debulhando a palavra de Deus, tirando versículos por versículos, para que a gente possa compreender na nossa limitação. Amém? E hoje, no capítulo de número 10, começa com Pedro e Cornélio. Eu vou acentuar os versículos que me chamaram a atenção, para que depois você leia na sua casa e interprete da sua forma, conforme o Espírito Santo de Deus está deixando você entender e compreender. O versículo de número 2 diz a respeito de Cornélio, que ele era um homem religioso e a todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muitos judeus pobres e orava sempre a Deus. E no versículo de número 4 diz o quê? Que Deus aceitou, apareceu um anjo e falou: Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, e ele não esqueceu de você. Cornélio não era um judeu. Cornélio era um homem simples. Cornélio era um comandante de um batalhão romano, que eles eram chamados de batalhão italiano. Então Cornélio ele não era judeu, ele era um italiano, mas ele era adorador de Deus. Ele adorava o Deus dos judeus, ele orava pelos deuses judeus, e além de orar e além de adorar a Deus, ele ajudava os pobres. Ele amava a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Olha que coisa linda. Será que nós estamos fazendo isso nos nossos dias? Será que nós estamos verdadeiramente adorando a Deus sobre todas as coisas, deixando os nossos empregos, ou deixando o dinheiro, ou deixando as nossas preocupações em primeiro lugar? E depois, quando sobrar um tempo, nós adoramos a Deus. Como você tem tratado a sua vida espiritual? Mas vamos lá, continuando. Olha só que coisa linda, no versículo de número 9. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho já perto de Jope. Irmãos, quando Deus fala com você aqui, Deus já está preparando uma pessoa, pode ser em outro lugar, em outra cidade, em outro estado, para realizar aqueles planos que Deus tem na sua vida. Olha só, Cornélio estava em uma cidade, Cornélio estava em Cesareia e Pedro estava em Jope, como nós lemos também lá em Atos capítulo 9, que ele fez ressuscitar Dorcas. Mas lá em Jope, Deus mandou um anjo falar com Pedro, enquanto o outro anjo falava com Cornélio. Olha que coisa linda e maravilhosa. Deus, ele é onisciente, ele está em todos os lugares. Ele é onipotente. Ele tem poder para quê? Ele tem poder para mudar a circunstância e a situação da sua vida. Eu falei onisciente, mas ele é onipresente. Onisciente, ele sabe o que nós estamos pensando. E onipresente, ele está em todos os lugares. Tá bom? Mas vamos lá. E o que apareceu para Pedro? No versículo 11. Viu o céu aberto, uma coisa que parecia um grande lenço amarrado em 4 pontas, que descia até o chão. O versículo 12. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas, que se arrastavam pelo chão como de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levante-se e coma. E Pedro falou: de jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi essas coisas que a lei considerava suja e impura. E a voz retornou para ele e disse: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E o versículo 16, isso aconteceu 3 vezes. Meu Deus, Pedro não entendia as coisas de Deus. Olha só, já estava com o Espírito Santo de Deus
E Pedro não amava o próximo como a si mesmo. Pedro tinha um amor aos judeus, somente aos judeus, porque Pedro era muito judeu. E aí Deus, no versículo de número 9, Deus já estava preparando Paulo para ser o ministro da palavra de Deus para os gentios. Agora ele precisava que Pedro e o resto dos seus apóstolos compreendessem a importância da pregação da palavra de Deus para os não gentios também. E aí isso tudo se iniciou com quem? Com a conversão de Paulo e agora com Cornélio na vida de Pedro. Porque até então Dorcas também era judia. Mas aqui nós vemos o quê? Nós vemos que Cornélio era italiano, de um outro país, de uma outra cidadania, de uma outra cultura, e Deus chegou para ele também. No versículo 24, no outro dia chegaram à cidade de Cesareia. Cornélio e os parentes e amigos mais íntimos que ele tinha convidado já esperavam Pedro. Ele, olha só, quando se há uma reunião nas nossas casas e vamos falar da palavra de Deus, a palavra de Deus ela é tão boa, tão maravilhosa, que você quer que todas as pessoas que estejam no seu círculo de relacionamento comecem e compreendam aquilo que Deus quer falar. A vontade de que nós temos quando nós vamos a um culto e nós gostamos do culto e Deus fala conosco, fala, oh, se fulano estivesse aqui, se Beltrano estivesse aqui. Às vezes sabe por que Beltrano ou Ciclano não estão no culto? Porque você não chamou. É verdade, às vezes só falta isso. As pessoas, irmãos, quando nós vimos aqui, Pedro já estava sendo trabalhado pelo Espírito Santo em outro lugar. E Pedro não sabia, nem conhecia Cornélio, mas Deus o conhecia. E quando Deus deu a palavra para Pedro, Deus e mandou Pedro lá na cidade, na casa de Cornélio, em outra cidade, para falar daquilo que Pedro já estava acostumado a falar com os gentios. Mas é necessário que Cornélio convidasse seus parentes, convidasse os seus amigos mais íntimos para estarem nesta reunião. Isso é muito maravilhoso. E aí o versículo 28 diz, vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com não-judeus ou entrem na casa deles. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou sujo. Olha aí. Existem algumas religiões do nosso Brasil que não podem entrar nas nossas igrejas. Existem religiões que não podem entrar nos nossos templos. Existem religiões que não deixam que pessoas que não são da mesma religião que eles façam amizade com pessoas que são cristãos ou outro tipo de pessoas. E aqui cai tudo isso por terra. Por quê? Porque Deus ele quer que nós fiquemos unidos e não separados. Porque, irmãos, ultimamente nós estamos discriminando muitas pessoas e estamos esquecendo de deixar Deus em primeiro lugar na vida das pessoas. Se Deus mandou você ir, se Deus mandou você fazer, não olhe a roupa da pessoa, não olhe a casa da pessoa, não olhe a situação física ou financeira da pessoa, só vá e fale aquilo que Deus ordenou você fazer. Porque Deus ele não pediu para você fazer, Deus ordenou. E se Deus dá uma ordem, nós que somos filhos e somos cristãos, precisamos obedecer à ordem do nosso Pai, do nosso Deus. Exatamente. O nosso general é Cristo. Quantas vezes você louvou e cantou isso, né? Mas você não tem obedecido às ordens do seu general. E se você não obedece à ordem do seu general, estando no exército, você vai ficar preso. E às vezes você fica preso no seu próprio pecado. Mas vamos lá. E aí Pedro, no versículo 34, diz, agora sei que de fato Deus trata todos de modo igual, pois ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito. Seja qual for a sua raça. Raça só existe uma no ser aqui, né? São todos os seres humanos. Mas qualquer pessoa que faça a vontade de Deus, Deus aceita-se como filho. Creio que Jesus Cristo morreu na cruz? Creio. Você acredita que Deus pode salvar você e sua família? Acredito. Então Deus vem e Deus salva a sua família e Deus cura e sara a sua terra. Irmãos, isso é muito importante. Vamos acreditar que Deus tem um plano e um propósito para todas as coisas, não só para aquelas que servem para você. Amém? E vamos dando continuidade no versículo de número 44, porque Pedro ele
Ele fala que todas as pessoas são iguais e ele começa a falar do plano da salvação das pessoas através do arrependimento dos seus pecados, através da aceitação de Cristo na cruz como morto e a ressurreição de Cristo como ressurreto nas nossas vidas, vivendo para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E aí o versículo 44 diz: quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus, seguidores de Jesus, que tinham vindo a Jope com Pedro, ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus. Olha que coisa linda e maravilhosa. O Espírito Santo de Deus, que veio para consolar os seus, agora está consolando todo aquele que aceitar a palavra de Deus. Porque aqui nós vemos que Cornélio, ele só faltava o Espírito Santo de Deus. Ele fazia as coisas boas, ele fazia tudo bem. Você sabe aquela pessoa que a gente fala que ele não é crente, mas ele não sabe que ainda é crente? Aquele lá faz todas as vontades de Deus, mas ele ainda não vai numa igreja. Às vezes só falta você orar pela vida dele, que o Espírito Santo de Deus vai baixar sobre a vida dele e vai transformar toda a sua história. Mas é necessário que você ore. É necessário que você, como Pedro, seja levantado como intercessor desta pessoa. Porque, irmãos, quando você faz a vontade de Deus, Deus faz a vontade dele sobre as nossas vidas. E aí, no versículo 48, para finalizar, então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas no nome de Cristo Jesus. Olha, eles receberam o Espírito Santo antes e foram batizados depois. As ordenanças de Deus, elas são feitas. Não importa a ordem e nem os fatores, porque Deus é Deus. Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, porque Ele quer e com quem Ele quer. Esse é o Deus que você serve. E eles pediram a Pedro que ficasse ali mais alguns dias. Por que pediram a Pedro que ficasse ali mais alguns dias? Porque eles estavam sedentos. Sedentos da palavra de Deus. Sedentos de descobrir mais as experiências que Pedro teve com Jesus Cristo. Você está sedento pela palavra de Deus. Você está sedento pelas experiências que Jesus Cristo pode dar para você. Frequente uma igreja. Vá até uma igreja. Converse com os seus irmãos. Abrace e ame ao seu irmão, independente da circunstância dele, independente da raça, independente da cor, independente da situação financeira. Fale com o seu irmão e abrace-o. Testemunhe aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Porque Deus, Ele é mais do que você imagina. Amém? Que Deus possa te abençoar. Logo estamos com o capítulo de número 11 para a edificação das nossas vidas. Deus abençoe. Um beijo no seu coração em nome de Jesus Cristo.